tudo, né? É bem provável que vocês já tenham ouvido outros estudos referentes ao Apocalipse, e não me atrevo aqui a dizer que o que eu quero apresentar para vocês é absoluto, até porque a gente tem analisado a cada encontro um capítulo do livro, e nós poderíamos se debruçar sobre os textos e ficar muito tempo, né? Pegando apenas uma carta, por exemplo, das 7 igrejas da Ásia que nós estamos estudando nesse momento, poderia falar por muito e muito tempo, né? Qualquer pregador poderia elaborar uma mensagem aí com muito conteúdo. Mas o objetivo não é aqui dar um veredito ou simplesmente dizer, né, que aqui está o conceito final, até porque se você buscar em vários comentários bíblicos, você vai ver diversas opiniões, né? Então é a opinião do comentarista. E a ideia aqui é, né, evoluir com aqueles que gostam do tema, aqueles que querem aprender um pouco mais. E eu sempre digo, né? Nós temos aí uma fonte inesgotável. Então é importante que vocês compreendam que o ensinamento não acaba aqui, né? Não estou dando nenhuma opinião conclusiva, longe de mim. Longe de mim dar uma opinião conclusiva sobre Apocalipse. Mas eu quero contribuir, quero compartilhar um pouco. E se Deus permitir, assim a gente vai até o final do livro de Apocalipse. Nós já realizamos uma introdução sobre o livro. Trabalhamos o primeiro capítulo, onde Jesus se apresenta para João, onde Jesus vai falar todas as suas credenciais para o último apóstolo, e é com essas credenciais que ele se apresenta a cada uma das igrejas na sequência, né? E nós vamos ver isso ao longo desse capítulo 3, nessa noite, que eu pretendo concluir, né, essa parte de Apocalipse que é direcionada às 7 igrejas da Ásia, e depois a gente adentra no próximo capítulo, que seria o 4, e assim a gente vai evoluindo numa análise verso a verso. Eu só vou virar a minha câmera aqui um pouquinho, porque eu quero mostrar uma estrutura que eu fiz, né? Os alunos já estão acostumados comigo que eu faço isso, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? Bom, todo mundo sabe que são 7 igrejas, então aqui embaixo eu fiz o detalhamento das 7 igrejas. Nós já vimos 4 delas, né? Vimos na aula passada Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, tá? Lembrando que há 4 escolas de interpretação do Apocalipse, né? Essas 4 escolas se chamam futurista, historicista, idealista e preterista. Até essa semana eu tive a honra de ter um pastor que defende a escola preterista, e nessa semana, na quarta-feira que vem, eu terei a companhia do pastor Nathan Rufino, que vai falar sobre a linha futurista mais pré-tribulacionista, e na outra semana o nosso pastor aqui da região metropolitana que vai falar, né, o Luan vai falar sobre a nossa linha aí, que é a pré-milenismo histórico, tá? E daí dentro também da linha futurista, tá? Quais são as 4 escolas de interpretação de Apocalipse, né? A futurista acredita que as 7 igrejas da Ásia que nós estamos estudando são reais, foram igrejas literais, né, que estavam situadas dentro da região da Ásia Menor, mas acredita que elas simbolizam os tipos de igreja durante toda a história do cristianismo, durante a história da igreja, né? Desde do primeiro século da era cristã até os dias de hoje. A historicista, ela acredita que a profecia começa com as igrejas e continua, né? Todo o livro de Apocalipse, as próprias profecias vão se dando ao longo dos séculos e também da história da igreja.
né? A diferença é que a futurista acredita que a partir do capítulo 4 de Apocalipse em diante, ali capítulo 6, né? Tudo isso ainda está para acontecer, diferente da historicista que acredita que boa parte já se cumpriu, né? A idealista, ela tem uma visão mais alegórica e ela diz que os símbolos, né, as igrejas simbolizam tendências e não tem uma certa cronologia ou ordem. Pode ser que uma igreja em meados lá do século XVIII poderia estar num estágio de Laodiceia, outra no estágio de Filadélfia, outra no estágio de Esmirna, mas é tudo representação simbólica. E a preterista acredita que isso já se cumpriu e eram apenas para as 7 igrejas literais. Dentro da futurista, que é a qual a maioria das igrejas cristãs acreditam, né? Existe então esse entendimento que elas acabam dentro de uma classificação durante a história, se cumprindo durante as eras da igreja cristã. Então, por exemplo, Éfeso, que nós já estudamos, representa a igreja apostólica, né, entre 31 e 100 depois de Cristo. Esmirna, que é a segunda igreja, a igreja perseguida, que vai ser no 2º e 3º século da era cristã. Pérgamo é a igreja imperial, né, a igreja que se associa com o Estado e se torna a religião do Império, quando o Evangelho e o cristianismo são aceitos por Constantino. E depois Tiatira, que nós vimos que é a igreja medieval, né, que é o tempo ali, digamos assim, o tempo das trevas, como muitos chamam, né? Depois nós temos a igreja de Sardes, que nós vamos ver hoje. Sardes está aqui, né, que representado, digamos, nesse entendimento, né, de profecia futura na história da igreja. Vai falar da igreja da Reforma. Filadélfia, a igreja do século 17, 18, como a igreja avivada, a igreja missionária, e a igreja que muitos acreditam que nós estamos vivendo, que seria Laodiceia, a igreja atual. Tá? Então esse é o nosso panorama. Sempre que a gente estuda Apocalipse ou escatologia, nós temos que ter aquela visão das 4 escolas de interpretação, tá? Que são as escolas mais conhecidas. Dentro de cada escola há várias linhas teológicas também, né? Como eu disse, dentro do futurismo tem o pré-milenismo histórico, né, clássico, tem ainda o aliancismo, né, que é muito focado ainda no pré-tribulacionismo e também pode ser focado na linha dispensacionalista, né? Então tem diversas interpretações. Quer dizer, pastor, o que está certo, o que está errado? É muito comum, e à medida que a gente vai aprendendo escatologia, vai conhecendo, vai desenvolvendo, vai tendo maturidade no assunto, vai pesquisando, é normal você ouvir muitas pessoas falarem: olha, eu era pré-tribulacionista, virei pós-tribulacionista. Eu era, como foi o caso do pastor que disse, eu era futurista, virei preterista. Porque, na verdade, o livro, embora seja chamado de um livro da revelação, que é o livro do Apocalipse, ele é um livro recheado de mistérios, são profecias que não podem ser isoladas. Eu falei aqui outro dia, não dá para sacar Apocalipse sem enxergar as coisas que aconteceram durante toda a história da igreja. Não dá para sacar Apocalipse sem estudar as próprias palavras de Jesus, né, em relação aos últimos dias, principalmente também em relação ao livro de Daniel. Mas a ideia minha aqui não é convencer você a virar um futurista, um pré-milenista histórico, ou acreditar em pré- ou pós-tribulação. Não. A ideia do nosso trabalho na Escola da Palavra aqui é fazer uma análise verso a verso do livro de Apocalipse, né? E a gente vai tentando, né, passar uma ideia de interpretação do texto, né?
e sempre olhando para as 4 escolas, né, dando um prisma assim do que as 4 escolas entendem cada parte do Apocalipse. Então, como a gente está falando das 7 igrejas da Ásia, hoje eu projetei aqui no quadro como cada uma dessas escolas entendem as cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Lembrando que sim, isso todas as escolas, né, de escatologia entendem que são igrejas que realmente existiram, né? Talvez algum idealista pode dizer que tem algum sentido figurado, não sei, mas preterista, historicista e futurista, todos eles acreditam que essas igrejas foram literais, até porque há registros históricos, né, que comprovam a existência real dessas igrejas aqui, tá? Então elas realmente existiram, né? Elas realmente foram igrejas que foram plantadas, né, durante o primeiro século da era cristã. Primeiro século da era cristã é 31, 33, ali 31, né, depois de Cristo. Lembrando que sempre tem aquela questão da variação ali do ano do nascimento do Senhor Jesus, até o ano 100 depois de Cristo, né, findando com essa carta, com essa profecia, com essa revelação que é o livro de Apocalipse. Sem mais delongas, vamos projetar aqui o verso na tela. Então estamos no livro de Apocalipse, capítulo 13, e o primeiro verso vai dizer: ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembrando, né, já fazendo aqui esta introdução, nós vemos essa questão dos 7 Espíritos de Deus no capítulo 1. Né? Capítulo 1, verso 4, vai citar os 7 Espíritos de Deus, que na verdade faz referência ao agir do Espírito Santo sobre as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, mostrando que é o Espírito Santo que coordena, que conduz, que orienta a sua igreja. Então, esses 7 espíritos representam as 7 igrejas, certo? Então, isso a gente já viu, mas só para recapitular para quem está chegando agora. Também vai dizer no verso 1 o seguinte: essas coisas diz aquele que tem, aquele quem? Jesus, né? Então, sempre a carta a uma igreja de Apocalipse é Jesus se apresentando, é Jesus falando, é Jesus exortando, é Jesus elogiando, é Jesus advertindo a igreja caso ela não mude, e Jesus dizendo qual é o prêmio que essa igreja vencerá se ela atender ao seu conselho, ao seu chamado. Então sempre é Jesus, né, falando aqui às igrejas da Ásia. Tanto que, se você pegar uma Bíblia em que as palavras de Jesus são destacadas de vermelho, né, nos evangelhos, você verá também no livro de Apocalipse essa introdução às cartas às igrejas da Ásia, sempre em vermelho, que são as palavras de Jesus. Tá? Isso é um entendimento geral, assim, que é Jesus falando por intermédio das palavras de João aqui, né? Então, Jesus está dizendo: estas coisas diz aquele, eu, Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus, né, que é o Espírito Santo sobre as 7 igrejas, e as 7 estrelas. Nós vimos também a referência às 7 estrelas, capítulo 1, verso 16, que são os anjos das igrejas da Ásia. Então, o anjo da igreja era o presbítero, era o bispo, era o ancião ali da igreja que estava à frente ali, que conduzia esse trabalho, né? Então, essa é a intenção aqui dessa saudação, dessa apresentação inicial de Jesus. E lembrando que todas as referências que Jesus faz a cada uma das igrejas é a mesma que ele se apresenta para João no capítulo 1, ok? Então, só para a gente entender e fazer essa introdução aqui. Deixa eu ver aqui, acho que eu peguei o versículo errado, só um minutinho. Versículo 1 ainda, né? O primeiro diz ainda o seguinte: conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza
que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que interessante. Sardes era uma igreja que estava, ela tinha uma condição muito favorável e muito, muito segura. Sardes ficava a 48 quilômetros de Tiatira, né? E era uma região, essa região é uma região da Ásia Menor, que acontecia muitos terremotos. Tá? Então você vai ver, se pesquisar Flávio Josefo, alguns historiadores, eles relatam sobre terremotos nessa região. Essa igreja ela está numa cidade que foi fundada em 1200 a.C. e no ano 17 depois de Cristo teve um grande terremoto que destruiu a cidade. Na verdade, destruiu Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Um grande terremoto nessa região que destruiu, né? Acabou com a cidade. E ela foi reconstruída com o apoio do Império Romano. E o que é interessante é o seguinte, que durante um tempo, essa igreja teve isenção de impostos justamente para poder reconstruir, para poder se reerguer, né? E outra coisa que é muito interessante é que o povo de Sardes, ele era um povo muito místico, né? Era uma cidade muito voltada para a questão da morte, da imortalidade. Eles observavam os ciclos de fertilidade de Ártemis, né? Porque ela era a deusa da fertilidade. Então, a população de Sardes tinha essa característica mística, né? De se interessar pela morte. Então, parece que Jesus começa de uma forma até irônica, dizendo aqui, olha, versículo 1. Eu conheço as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Opa! Uma região que gosta, né, de especular a morte, de pesquisar sobre a vida após morte, Jesus está dizendo para ela, você é uma igreja que está morta. E essa é uma igreja que não há elogios. Jesus não faz elogios para a igreja de Sardes, pelo contrário. Ele diz, vocês estão mortos, né? Vocês morreram. Se nós olharmos para Sardes, né, é uma igreja que acontece ali pré-reforma, se nós fôssemos observar aquela projeção das igrejas durante a história da igreja. Ou seja, é uma igreja que está morta. A igreja antes da reforma, então por isso que é muito interessante essa alusão, essa analogia a períodos da história da igreja, porque eles refletem realmente realidades que aconteciam. Antes da reforma, como é que a igreja estava? A igreja estava morta, né? Morta com as suas indulgências, com os seus pecados, com os seus crimes, né? com a morte em nome de Deus, né? Então a igreja ela estava num declínio espiritual muito grande antes da reforma. Tanto que a ideia de reforma que Lutero levanta é justamente para reformar a igreja. A história vai dizer que Lutero em nenhum momento ele quis se afastar da igreja católica. Ele era um monge, né? E então, como monge, ele queria que a igreja fosse reformada, mas a igreja não abria mão das suas riquezas, então ela tinha essa intenção de expulsar Lutero, ou que ele então se arrependesse, né, se retratasse, e a partir dali voltasse a viver uma vida normal sem a dita reforma que ele queria fazer na igreja. Não foi possível e Lutero foi excluído. Então, a igreja de Sardes é muito parecida com a igreja antes da reforma, né? Antes do período da reforma. Todas as cartas nós vamos ver um elogio de Jesus, né? Dizendo, olha, tenho a teu favor tal coisa, né? Que guardaste, né? A minha palavra, mas tenho contra ti, né? Aqui na carta de Sardes não há a seção mas tenho contra ti, né? Até porque Jesus está fazendo uma antítese da vida e da morte, né? E olha que coisa interessante, na cidade de Sardes havia uma grande necrópole, ou seja, havia um grande cemitério onde reis, né, pessoas expoentes da época eram enterrados, né, estavam ali seus restos mortais. Então a igreja, a cidade é um grande cemitério, né? E Jesus está justamente
fazendo uma espécie de um trocadilho nesse versículo primeiro, dizendo, olha, eu tenho, né, vocês, eu conheço as suas obras, sei muito bem quem são vocês, né, sei a realidade de vocês, mas você se acha que está vivo, né, mas eu te digo, tu está morto, né, você não está vivo, né, então você está aí com uma repreensão por causa de um pecado, de uma igreja sem vida, de uma igreja envolvida em heresias, uma igreja envolvida em doutrinas místicas e pagãs, e esquecendo totalmente a vida com Deus e a vida, né, daquela estrutura que o Senhor havia, por intermédio dos apóstolos, estabelecido para a sua igreja. O segundo versículo vai dizer o seguinte: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Que restante que estava para morrer é esse? Na verdade é o seguinte, havia um remanescente ali, mas que estava prestes a morrer espiritualmente, né? Se eles desejassem viver, eles teriam que voltar de suas obras falsas, né, para o espírito doador de vida. Ou seja, né, olha, vocês estão prestes a morrer, né? Existe um pouquinho aí, né? Boa parte está morto espiritualmente, né? E vigiem e se fortaleçam, porque tem um restante aí dentro que está prestes a morrer, né? Então era uma igreja que estava totalmente morta, uma igreja que estava, né, desligada da videira. É bem provável que o pecado, né, de doutrinas, de falsas doutrinas e heresias que entraram dentro da igreja de Sardes, fizeram com que essa igreja se afastasse do Senhor, né? Ele vai dizer ainda no verso 2, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Olha só que acusação grave que o Senhor está fazendo para a igreja de Sardes, né? As obras que você faz, elas não são de integridade, elas não são sinceras, elas não são fiéis, elas são com hipocrisia. As obras que vocês fazem são voltadas de mentiras, né, de enredos fantasiosos. Então, Jesus está aqui, né, fazendo uma dura advertência à igreja de Sardes. O verso de número 3, tá, vai dizer o seguinte, eu tenho sempre que fazer uma mudança aqui no aplicativo para olhar a Bíblia e mandar a pergunta para o nosso Instagram aqui, tá? Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. Nós temos que lembrar que Jesus usava um método de parábolas, né? Quando Jesus usava um método de parábolas para falar com os discípulos e com a multidão que ouvia, Jesus sempre buscava situações do cotidiano, né? Jesus sempre buscava situações que estavam acontecendo naquele momento ou que estavam muito vivas na memória do povo israelita. Aqui não é diferente. A todo momento, nas 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver Jesus fazendo relação às situações que acontecem não apenas na vida espiritual da igreja, mas também acontecem na cidade, acontecem, né, aonde a igreja está situada, e também usando características da própria igreja. A Esther está lá, né, fazendo um barulhinho, vocês devem estar escutando ela. Ao vivo é isso aí, né, gente? Então, o que nós temos aqui nesse verso de número 3? Se a igreja de Sardes não se lembrasse das bênçãos de Deus e se arrependesse das suas falhas, Cristo viria como um ladrão. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se arrepender, né? Avivamento, vida, essa igreja está morta, né? Essa igreja precisa de um reavivamento. E reavivamento, aqui tem uma lição muito interessante. Reavivamento só vem com arrependimento. Não há outra forma, né?
Se nós queremos um avivamento, se nós queremos reavivar é trazer vida para algo que está morto, né? Isso é reavivar, isso é avivar, né? Dar vida para algo que está morto. Então, essa igreja, a igreja de Sardes, precisava de um reavivamento. Mas para ter um reavivamento, Jesus está chamando essa igreja para o arrependimento. Ou seja, para haver um avivamento, precisa primeiro ter um arrependimento genuíno. Ninguém consegue ter uma vida plena com o Senhor se não se arrepender. Então Jesus está dizendo, olha, lembra das bênçãos lá do início que o Senhor Deus deu para vocês e arrependam-se de suas falhas, arrependam-se dos seus pecados, porque senão, olha o que vai acontecer, eu virei como um ladrão, tá? Como um ladrão, rápido e repentino, mas não é para roubar, é para o julgamento, era para julgar essa igreja, era para tratar dos pecados dessa igreja, era para confrontar esta igreja. E olha que interessante, a cidade de Sardes, nessa época, por volta dessa época, ela foi capturada 2 vezes por invasores, né? Por ela ter uma fragilidade na sua defesa, ela foi 2 vezes sitiada por invasores. Então Jesus está usando algo que amedrontava, né? Que trazia pavor, que trazia uma realidade que estava muito viva na vida da igreja de Sardes, que era, olha, eu vou vir como um ladrão, né? Repentinamente. Sabe aquelas 2 vezes que vocês foram sitiados, né? Que vocês foram dominados, que vocês foram massacrados, né? Eu vou vir da mesma forma, só que eu não vou, né, fazer mal, eu não vou trazer juízo apenas físico, né? O juízo não é físico, o juízo é espiritual, né? O próprio Senhor vai dizer, olha, não temam aquele que pode tirar a vida, né? Matar o corpo, temam aquele, né, que pode tirar a vida e ainda lançar a alma, né, num abismo, né, na separação sem Deus. Então olha que interessante essa analogia que o Senhor está fazendo. Eu vou vir como um ladrão, né, porque vocês sabem como é ser sitiado, ser dominado, e o juízo virá se você não se arrepender. É isso que o Senhor está dizendo para a igreja de Sardes no verso de número 3, né? O verso de número 4 diz assim, mas você tem aí, Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Olha que interessante, né? Há um grupo pequeno, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são pessoas dignas, né? Esse verso de número 4, ele vai fazer uma referência a Apocalipse capítulo 7, verso 13. Vestes brancas significam pureza doutrinária do evangelho, né, do tempo dessa igreja. Havia um remanescente, havia um pequeno grupo ali que ainda mantinha a chama acesa. Havia um pequeno grupo ali ainda que não havia se contaminado com as impurezas que haviam, né, dominado as doutrinas pagãs que haviam entrado dentro da igreja de Sardes. Então é muito interessante isso, porque Jesus está dizendo, olha, existe um remanescente, existe uma esperança para a igreja de Sardes. Há um povo que não se dobrou, há um povo que não manchou as suas vestes, há um povo que as suas vestes ainda são brancas, né? É isso que Jesus está falando para os irmãos de Sardes. Ok? Olha o que diz o verso 5. O verso 5 é muito interessante, porque aqui tem 5 imperativos que nós precisamos entender. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Né? É isso que está dizendo o verso 5. É interessante aqui o que fala Jesus em relação ao verso, também ao verso 13, ele vai dizer o seguinte, guarde-o, né? Lembre-se, guarde-o, se arrependa. Olha só, lembre-se, guarde, arrependa-se, né? Lembre-se das bênçãos,
guarde, né? Guarde aquilo que você ouviu e arrependa-se, né? Esteja alerta, fortaleça esse remanescente, né? Veja aquele remanescente que permaneceu fiel, de vestes brancas, que é um traje de vencedor, né? Totalmente contrário daquele grupo que era o grupo dos infiéis, né? E tem uma questão bem interessante. Sardes tinha na sua indústria rudimentar daquela época uma indústria focada na produção de lã, né? Eles produziam lã, né? E Jesus está dizendo, olha, vocês têm aí em Sardes uma lã branquinha, né? Mas existe um grupo dentro da igreja que veste uma veste muito branca. A veste de vocês, ela é contaminada, mas a desse grupo é branca. Diferente da roupa que vocês fazem, a de vocês está contaminada, mas porque vocês se acomodaram com as práticas pagãs, né? Vocês deixaram que essas práticas dominassem a igreja. Vocês deixaram que as heresias entrassem dentro da igreja. Mas, embora vocês, né, tenham produzido uma lã branquinha, a roupa de vocês é contaminada. Mas se esperem num grupinho pequeno aí, que não deixou as suas vestes serem manchadas. E o verso 5 vai dizer, né? Olha que coisa mais linda. O vencedor será assim vestido de branco. Né? Jesus está dizendo, não é essa lã branquinha que vocês fazem, né? Que ela é bonita para se vestir. A veste branca, ela é real, é daquele vencedor, aquele que chegou até o final, aquele que perseverou, né? Aquele que conseguiu completar a carreira, como diz Paulo, né? Aquele que permanece fiel em meio à pressão externa do paganismo, né? É isso que Jesus está dizendo aqui. E aquele que permanece fiel em meio à pressão interna dos falsos movimentos cristãos que estavam dentro da igreja de Éfeso. Esse remanescente aguentava a pressão externa do paganismo e aguentava a pressão interna da igreja, que já estava voltada aí, né, para o mundanismo que existia, né? Uma mistura de sincretismo, de gnosticismo e também de ideologia pagã que a igreja de Sardes havia adotado. Tá? Deixa eu buscar aqui o outro verso. Deixa eu ver se... Não, continuando no verso 5, né? Ele vai dizer, o vencedor será vestido de branco e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha que interessante. Quando alguém em Sardes era condenado, quando uma pessoa cometia um crime hediondo, né, um crime bárbaro, que ela ia a julgamento e ela era condenada, essa pessoa de Sardes tinha o seu nome riscado do registro civil. É como se fosse uma lista de habitantes, né? Uma lista de moradores da cidade, né? E quando a pessoa era condenada, eles riscavam um nome, né, desse registro civil, porque dizendo a pessoa é uma persona non grata agora. Ela não faz mais parte da cidadania de Sardes. Ela não pertence mais a essa cidade, né? Pelo crime que ela cometeu, ela está sendo desligada, né, como se fosse desligada da membresia, desligada dos cidadãos de Sardes, né, da relação de cidadãos de Sardes. E Jesus está dizendo aqui, também trazendo algo para os dias dele, dizendo, olha, o vencedor, além de se vestir de branco, além de se vestir de vestes de vencedor, né, roupa branca, e é isso que Jesus vai dizer da sua igreja, né, uma igreja sem mancha e sem mácula, né, uma igreja sem mancha, e ele vai dizer o seguinte, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se vocês, cidadãos de Sardes, têm medo que o seu nome seja riscado do registro civil, aquele que vencer, aquele que perseverar, de modo nenhum terá o seu nome riscado do livro da vida. Né? Era uma, digamos assim, além de participar da marcha triunfante de Jesus o Rei, né? Jesus o Rei dos Reis, vestido de branco,
eles teriam a garantia que o seu nome estaria no livro da vida. E olha que coisa mais linda que vai ter agora na parte B desse verso, né? Que é o verso 5, se você está acompanhando aí. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Ou seja, a maioria das pessoas de Sardes já haviam se envergonhado do cristianismo, né? Haviam se envergonhado de Cristo. Elas tinham abrido mão, né? Elas tinham deixado, né, os valores, os distintos, aqueles distintivos cristãos que mostravam que essas pessoas eram cristãs, que haviam se convertido, né, a fim de serem aceitas ali pela multidão, né, pelos seus pares, pela classe, né, pela sociedade de Sardes. Opa, né, deixa, né, parece que é aquela história, né? Se há alguma semelhança com a realidade, é mera coincidência. Onde você vê, não, deixa eu esconder aqui no bolsinho que eu sou cristão, porque eu preciso ser aceito nesse grupo aqui, né? Imagina, né? Como é que eles vão imaginar, vão pensar que eu sou crente aqui? Então os irmãos de Sardes, eles estavam num momento muito assim, de ter vergonha. Mas Jesus vai dizer o seguinte: vocês estão com vergonha, né? Mas aquele que vencer, eu vou reconhecer o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os anjos. Então, esta era a vitória, né? 3 recompensas para a igreja de Sardes: vestir vestes brancas, né? Não ter o nome riscado do livro da vida e ter o seu nome reconhecido diante do Pai. O verso de número 6 é aquele verso que nós vamos ver no final de cada carta, e nós falamos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é um chamado de Jesus dizendo, olha, para ouvir a mensagem do Espírito, a mensagem que eu estou falando, né? Ou seja, os que são guiados pelo Espírito devem ouvir e obedecer às advertências se querem receber as recompensas eternas, recompensas divinas. Se eu quero receber a recompensa divina, eu tenho que dar ouvido ao Espírito. É isso que Jesus está dizendo no verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O que o Espírito está dizendo às igrejas da Ásia? Nós precisamos entender. Deixa eu copiar aqui os versos seguintes para jogar aqui na tela, que a gente vai... sempre vai aparecer, ó, o verso aqui, ó. Claro, quando o texto é muito grande, não aparece a referência, tá? Vai ficar um pouco complicado de aparecer a referência ali. Mas o verso 6 aparece, Apocalipse 3, 6, né? Então a gente enxerga nesse momento, nesses 6 versículos iniciais do texto do Apocalipse 3, nós estamos vendo aqui o direcionamento à igreja de Sardes, ok? Tá? Agora nós vamos ver a conhecida igreja chamada Filadélfia, capítulo 3 ainda, verso de número 7, tá? Vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha que interessante, lembrando que Filadélfia também estava naquela região, mesma região de Sardes, mesma região de Laodiceia, e sofria em relação aos terremotos que haviam naquela época, tá? Havia muitos terremotos, era uma região de muitos terremotos, e os irmãos de Filadélfia já planejavam a vida, né? Planejavam o seu futuro com essa questão do terremoto, né? Dos terremotos em mente. Então era um povo que sofria muito com essas catástrofes naturais, né? E também lá por volta de 17 depois de Cristo, foi quando teve esse grande terremoto, ao contrário de Laodiceia, que nós vamos ver,
Filadélfia também foi isentada de pagar tributos para Roma durante 5 anos, né? O próprio imperador romano decretou esta isenção de tributo, né? E havia um ponto muito interessante para a igreja de Filadélfia. Ela era uma região que cultivava muita uva. Houve um decreto por volta de 92 depois de Cristo, por Domiciano, que ele pede, né, ele decreta, na verdade, ele não pede, né, que metade das videiras fossem cortadas e com o objetivo de incentivar os irmãos da Filadélfia, que eles plantassem cereais. Mas lembrando, era uma terra vulcânica, né, uma terra de muitos terremotos, e os cereais não eram de fácil cultivo neste lugar, né? Ou seja, existem alguns historiadores que dizem que Domiciano fez de propósito para preservar os viticultores da Itália. Outros dizem que a ideia era que a cidade de Filadélfia produzisse cereais com o objetivo de criar, né, digamos assim, mantimento, né, para os guerreiros, né, os soldados de Roma. Tá? O que é certo é que esta igreja de Filadélfia, junto com a igreja de Esmirna, são as duas únicas igrejas que não recebem repreensão de Jesus. Das 7 igrejas da Ásia, apenas Esmirna e Filadélfia não serão repreendidas. As outras 5, sempre o Senhor Jesus vai repreender, né, erros, falhas e pecados que essa igreja tem. E esse verso primeiro, Jesus se apresenta interessante, né? Aquele que é santo e verdadeiro. Jesus se apresenta como santo verdadeiro. Por que Jesus está se apresentando a Filadélfia como santo e verdadeiro? A igreja de Filadélfia, junto com a igreja de Esmirna, é uma igreja que sofre um combate muito grande por parte do judaísmo, né? Todos vocês sabem, né, que o judaísmo não aceitava Jesus como Messias. Então Jesus está dizendo, olha, vocês têm aí na comunidade muitos judeus, né? Eu sou santo e verdadeiro. Esse verdadeiro aqui pode ser traduzido como genuíno, justamente para refutar as reivindicações dos judeus, né? Aqueles judeus mais hostis que diziam que Jesus era um falso Messias, né? Que Jesus não era verdadeiro. Jesus está dizendo, pelo contrário, eu sou santo e verdadeiro, né? É isso que Jesus está dizendo neste verso de número 7 de Apocalipse 3. E ele vai dizer também assim, pode ser também, né, em relação à fidelidade a Cristo, né? Olha que interessante aqui. Lembrando que essa é uma igreja perseguida, é uma igreja sofredora, é uma igreja que é avivada, é uma igreja, né, missionária. Então, no contexto desses irmãos aqui, nós enxergamos Jesus como o galardoador, né, por causa desses sofrimentos. Porque essa é uma igreja que abre mão, né, que diz assim, havia um imperador, né, romano, e sempre o imperador romano se achava com uma posição de Deus, né? Então ele gostava de ser venerado, ele gostava de ser idolatrado, e a igreja de Filadélfia diz o seguinte, não, eu sofro as consequências da infidelidade, né, de não me prostrar ao imperador, mas de ser submisso ao Rei dos Reis, né? Então essa fidelidade que ele vai dizer aqui também nesse verso de número 7, né, dizendo sobre santidade, verdadeiro, é aquele que a igreja se torna fiel. Daí ele vai dizer uma outra parte, que é a segunda parte do verso 7. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aqui tem uma referência a um texto bíblico que nós precisamos ler, que está em Isaías, capítulo 22 e verso de número 22 também, tá? Olha só, Isaías capítulo 22, por que Jesus é aquele que tem a chave, né? Por que ele vai dizer, olha, eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre?
Isaías 22, 22 vai dizer o seguinte. Onde é que está aqui? Olha só. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Esse texto aqui está falando sobre Eliaquim, né? Eliaquim era um tipo de Cristo que controla as chaves do reino. Deixa eu voltar lá para Apocalipse, abrir aqui, voltar para minha Bíblia aqui, voltar para Apocalipse capítulo 3, né? Só para que vocês entendam essa relação da chave. Está dizendo assim, ó, eu tenho a chave de Davi. A chave que Eliaquim tinha da casa do templo, agora é Jesus que tem, do tabernáculo divino. É eu que tenho a chave, Jesus está dizendo. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Aleluia? Então, nesse contexto, Jesus está dizendo assim, como Messias davídico, ele tem o controle da entrada do reino de Deus. Né? Somente ele pode abrir, somente ele pode fechar a porta do reino. Somente ele abre a porta para que nós entremos. Somente ele fecha a porta, né? Porque ele é o Messias. Então, se havia o combate por parte dos judeus hostis, Jesus está dizendo, sabe aquela chave do templo, né, que Isaías profetizou? Eu tenho. O reino de Deus, é eu que tenho a chave. Eu sou Messias. Aleluia? Que coisa mais linda, né? Vamos para o verso seguinte. Deixa eu copiar aqui o verso de número 8 e jogar na tela aqui para vocês já acompanharem. Enviando aqui, eu entro com o perfil da igreja aqui e acabo mandando, né? E assim eu consigo fazer essa apresentação aqui dos versos. Então, o verso de número 8, né? Jesus vai dizer para a igreja de Filadélfia: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Jesus está transferindo para a igreja de Filadélfia o poder da porta do reino, dizendo, olha, o reino chegou, a chave está nas minhas mãos e eu transfiro para você, a porta está aberta na tua frente. E ele vai dizer, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha que elogio que o Senhor está dando às obras fiéis desta pequena igreja. Ela era uma igreja que não tinha força, ela era uma igreja que não tinha estatura dentro da comunidade, ela era uma igreja desprezada, é uma igrejinha, é uma igrejola, né? Mas a porta, a chave, o abrir e o fechar estava sendo concedido por Jesus aos irmãos da Filadélfia. Por quê? Porque eles guardavam a palavra. Eles guardavam a palavra, né? O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Né? O poder que tem a palavra, guardei a palavra. Jesus está dizendo, você guardou a minha palavra. Ou seja, você não só ouviu, mas o guardar significa você praticou, você teve zelo. Guardar é proteger. Você se protegeu dos falsos ensinos. Você não deixou que, assim como Sardes deixou as heresias entrar, você se blindou, não deixou que falsas doutrinas entrassem. Você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Olha que contraste com a igreja de Sardes. Enquanto os irmãos de Sardes tinham vergonha, né, de Cristo para poder ser aceito na sociedade, os irmãos de Filadélfia guardaram. Foram perseguidos, foram humilhados, né, mas a porta do reino estava aberta para eles, porque eles guardaram a palavra e não negaram o nome do Senhor. Amém? Vamos para o verso de número 9, tá? E eu vou copiar aqui e colar, e você já vai ter acesso aí também. O verso de número 9 vai dizer o seguinte, né? Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você
prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Olha que interessante, né? Jesus vai falar para a igreja de Esmina também sobre a sinagoga de Satanás. Por que Jesus diz judeus que se dizem, mas não são? Qual era o objetivo de Jesus falar isso? Isso tem ligação com a porta aberta que Jesus coloca para a igreja de Filadélfia no verso 8. Havia, o que era a sinagoga de Satanás? A sinagoga de Satanás era o seguinte: havia uma tensa relação entre judeus e cristãos em relação a Roma, né? Especialmente pela acusação judaica. Lembrando que Roma, né, dominou a Judéia, né? A Judéia, ali, toda a região da Judéia foi província de Roma, então eles tinham digamos assim, uma isenção de adorar o imperador. Eles tinham a sua própria religião, então os judeus não precisavam adorar o imperador. O que os judeus faziam contra os cristãos? Eles entregavam para Roma aqueles que se intitulavam cristãos, né? Dizendo, olha, nós judeus, nós temos a isenção, nós não precisamos cultuar o imperador, mas esse cristão aí, ele não é judeu, então ele tem que cultuar o imperador. Então a sinagoga de Satanás era porque as sinagogas dos judeus estavam trabalhando contra os cristãos, entregando os cristãos, né, para Roma, dizendo, olha, eles não podem ter essa isenção porque eles não são judeus. Era um conluio da sinagoga em denunciar os cristãos para as autoridades de Roma. Mas o verso 9 vai terminar de uma forma muito interessante, né? Eis que farei que eles se humilhem, eles virão até você e próximos e reconheçam que o meu amor está em você. Olha que coisa mais linda. Jesus dizendo que amava essa igreja, né? O meu amor está em você, que eu amo você, né? Por todo o sofrimento, toda a perseguição que a igreja de Filadélfia sofria, Jesus está dizendo, o meu amor está em você. E os judeus reconhecerão, né? Então por isso que Jesus está aqui falando sobre a verdadeira sinagoga de Satanás, né? Aqueles que se diziam que eram judeus, mas na verdade, né, estavam fazendo mal ao povo de Deus, né? O verso de número 10, vamos botar aqui na tela, se ele vai aparecer aqui. Verso de número 10 vai dizer o seguinte: você guardou a minha palavra, você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também o guardarei da hora da provação. Algumas versões diz da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Aqui tem um ponto bem interessante. Esse é o principal ponto da doutrina dispensacionalista. E também a pós-tribulacionista também vai acreditar nisso, né? Primeiro porque fala de guardar a palavra, fala de fidelidade e de perseverança. Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então está falando de perseverança, perseverar. Aquele que permanecer, aquele que se mantiver fiel, será salvo. Diferente Jesus vai falar de uma tribulação para a igreja de Esmirna, mas fala de uma tribulação de 10 dias. Aqui para Filadélfia, Jesus está falando de uma tribulação para o mundo inteiro. Então, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas acreditam que aqui está falando na grande tribulação. Por que ambos acreditam? Porque Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia o seguinte, olha só, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação. Ou seja, pré-tribulacionistas acreditam que a igreja será guardada desse momento de tribulação, né? Ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes de iniciar essa tribulação. Já pós-tribulacionista, que acredita que a igreja subirá no final da grande tribulação, acredita que mesmo durante a grande tribulação, essa é uma promessa que o Senhor vai, então, de proteger a sua igreja durante esse grande período que se dará frente a toda a humanidade, ok? Verso de número 11, né? Nós vamos para cá, dizendo o seguinte,
Pode ser a tribulação que o mundo vive hoje também, né? Verso 11 diz: venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Mesmo sendo uma igreja totalmente elogiada, mesmo sendo uma igreja que não tinha queixas por parte de Jesus ou acusações, Jesus está dizendo, breve venho. Quando ele diz breve venho para Éfeso, ele vai dizer, olha, cuide porque eu vou remover o candelabro de você. Quando ele diz breve venho para Pérgamo, ele diz, eu vou vir com um juízo com a espada. Quando ele diz breve venho para Sardes, ele vai dizer, eu vou vir com um juízo repentino. Agora, quando ele olha para Filadélfia, ele diz, eu vou vir com uma recompensa. Então, você não abandone o caminho. Você permaneça fiel, porque você pode perder, né? Cuidado para não perder a tua coroa. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado para que ninguém tire aquilo que você já conquistou, né? E no verso de número 12, e assim a gente encerra a carta a Filadélfia, o verso de número 12 vai dizer o seguinte, aqui apresentando, vai dizer, ao vencedor, aqui tem a promessa ao vencedor, né? Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha que coisa mais linda. Tem uma promessa dupla ao vencedor aqui, né? Nova segurança e um novo nome, né? Quando fala de coluna de templo, a gente tem que lembrar de um texto que está lá em Gálatas, capítulo 2, e o verso de número 9. Olha o que diz lá, né? Gálatas 2:9 vai dizer o seguinte... E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim, a Barnabé, a mão direita da comunhão. Ou seja, né, aqui está falando, Jesus está falando para a igreja de Filadélfia que ela vai ser coluna no santuário do Deus. Você vai ser coluna no santuário do meu Deus. Ou seja, a igreja é a coluna e o alicerce da verdade, né? A ideia de firmeza, de estabilidade, né? Imagine uma cidade que vivia com terremotos. Era uma cidade que vivia, né, se planejava por terremotos. Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm abalos aqui, né? Mas vocês são colunas espirituais. Vocês serão colunas. Se vocês vencerem, serão colunas. Pode vir terremotos, pode vir desastres, mas a igreja que está sofrendo perseguição, né, que nunca havia sentido estabilidade, que nunca teve segurança, sempre vivendo com a perseguição, não importa, serão colunas. Aleluia. A segunda promessa fala de novo nome. Quando o Senhor está dizendo, vocês vão ter um novo nome, o nome do meu Deus, o Senhor está dizendo, olha, significa que vocês pertencem a mim. O filho leva o sobrenome do pai. O filho leva o nome do pai. O filho carrega o nome do seu pai. O que Jesus está dizendo para os irmãos de Filadélfia é, vocês carregarão o nome do pai. O nome do pai será o nome de vocês. Vocês pertencem a ele. Vocês possuem a essência dele. E não para por aí. Jesus vai falar da nova Jerusalém que desce do céu. Ou seja, a presença da vida, né? A presença do Senhor, o tabernáculo de Deus entre os homens, né? Nós habitaremos nele. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia. Que coisa mais linda, né? Que nós sejamos como a igreja de Filadélfia. Que nós possamos ser colunas, que possamos carregar o nome do nosso Deus. E o verso de número 13 é muito semelhante ao que encerra no verso 7 da carta de Sardes e das outras cartas, né? Aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus sempre chamando, né, a igreja para dar ouvido, né, para atender ao chamado de obedecer à palavra do Senhor. Ok? Vamos para a última carta e assim a sétima igreja,
né? Que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 14, vai dizer assim: ao anjo da igreja, sempre é o anjo, alguém botou ali, o anjo era os pastores, sim, era o ancião, o presbítero da igreja, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Olha o que Jesus vai dizer: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Laodiceia era uma cidade que ficava a 70 quilômetros de Filadélfia e mais ou menos 150 quilômetros de Éfeso. Era um grande centro comercial, né? Ficava também numa região propensa a terremotos. Só que enquanto Filadélfia era uma cidade que precisava de isenção de impostos, Laodiceia, no terremoto lá de 17 depois de Cristo, ela se reconstrói sozinha, de tão rica que ela era. Ela não precisou da ajuda de Roma. Era uma cidade próspera, rica, cheia de riquezas. Então ela não precisa, né, de Roma para se levantar. E Jesus está dizendo aqui, ó, estas coisas dizem o Amém. Jesus se apresenta como o Amém, ou seja, Deus verdadeiro. Jesus está chamando a atenção da igreja de Laodiceia, dizendo, olha, olhem para a minha autoridade. O que é Amém? Assim seja. Né? A gente poderia fazer um estudo mais aprofundado sobre Amém. Mas, por termos gerais, assim seja. Jesus está dizendo, eu sou o que digo o Amém. Eu é que dou o Amém. Eu é que decreto o Amém. Eu sou o Amém. Jesus está se apresentando. Ele está dizendo, eu sou fiel e a verdadeira testemunha. Jesus está dizendo, eu sou modelo de perseverança. Eu sou modelo de fidelidade. Eu sou o princípio da criação. Por quê? Havia um proto-gnosticismo judaico nessa igreja. A igreja de Laodiceia estava tão mergulhada, né, nas doutrinas heréticas do gnosticismo, que Jesus está dizendo, olha, eu sou o princípio da criação. Desde o princípio eu sou o cordeiro morto. Eu estava com o Pai, eu criei, eu sou o verbo, eu sou o Amém. É assim que Jesus está se apresentando para essa igreja. Né? Verso de número 15, vou compartilhar aqui na tela, jogando para cá já de imediato. Verso de número 15, Jesus vai dizer o seguinte: conheço as obras que você realiza. Você não é nem frio, nem quente. Jesus ainda parece uma ironia, né? Quem dera você fosse frio, né? Você é morno, né? Você não é quente. Havia uma cidade, olha que ironia, né, sobre essa questão de ser frio. A 10 quilômetros de Laodiceia havia uma cidade que chamava Hierápolis, que era uma cidade de águas termais, né? Uma cidade muito conhecida pelo seu potencial terapêutico, né, medicinal. Então Hierápolis era uma cidade que tinha uma característica e uma capacidade terapêutica e medicinal, né, na sua água. E Laodiceia era abastecida com água por um aqueduto que vinha de Hierápolis e chegava até Laodiceia. O que acontecia? Era uma água carregada de minerais, né? Não era uma água boa para beber, mas era uma água que saía quente de Hierápolis e chegava morna em Laodiceia. Então Jesus está dizendo, olha, vocês são mornos. Né? Quem dera que vocês fossem pelo menos frio. Vocês, né? Frio, uma água fria refresca, né? Refrigera. Né? Agora uma água morna, o que dá vontade? Dá vontade de vomitar. Então o verso que Jesus vai dizer depois, e ele diz, conheço as tuas obras. Jesus está dizendo, eu sei da tua esterilidade espiritual. Antes fosse frio. Enquanto que Laodiceia deveria ser conhecida pelo seu poder de cura espiritual, né, fazendo uma relação com Hierápolis sobre a cura medicinal que tinha suas águas, eles estavam mornos, eles não curavam ninguém espiritualmente. Né? E o verso 16, que é quase que uma replicação disso que Jesus está dizendo no 15, eu já vou jogar na tela aqui, né, para que vocês acompanhem. O verso 16 diz o seguinte, vamos lá, apareceu aqui.
verso 16. Assim porque você é morno, tu não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Né? É aquela água horrorosa, né? Aquela água que dava enjoo, que dava náuseas, uma água morna. Você já experimentou tomar uma água morna? Né? É horrível. Né? Uma água quente você pode colocar um cafezinho, pode colocar um chá, uma água fresca, gelada, fria, ela refrigera, mas uma água morna não serve para nada. Uma água morna não sacia, uma água morna não aquece, uma água morna só traz enjoo. Jesus está dizendo, estou a ponto de te vomitar da minha boca, de tão enjoado, de tão enojado que estou das tuas obras. Que coisa forte, né? Que palavra forte que Jesus usa com a igreja de Laodiceia. E o mais forte vem agora no verso 17. Né? Para mim isso aqui é o mais forte que Jesus usa, né, para detonar a igreja de Laodiceia. Ele vai dizer assim, ó, você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas sabe o que você é? Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que Jesus está dizendo. Você diz, você se declara rico, você declara que não precisa de nada, você declara que tem tudo, que está bem de vida, mas tu é um desgraçado. Vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês estão nus. Que coisa mais forte. Laodiceia era tão rica que boa parte dos seus habitantes já havia alcançado o status de realeza. Eles eram riquíssimos. Uma cidade que se levantou sozinha de um terremoto que avassalou, destruiu a região em 17 depois de Cristo. Era uma igreja que se levantou sozinha, uma cidade que se levantou sozinha, né? De tão rica que era. Né? Era rica mesmo. O problema não estava na riqueza. O problema estava na autossuficiência. O problema não estava em ter posses. O problema estava em acreditar no poder dessas posses. Era isso que Jesus estava dizendo. Vocês são convencidos. Né? Vocês não são convertidos. Vocês dizem, eu não preciso de nada. Sou rico. Né? Não tenho falta de nada. Mas Jesus está dizendo, não. Vocês são nus. Vocês são pobres. Miseráveis. Vocês são infelizes, né? Algumas traduções usam para desgraçado, usa infeliz. Algumas traduções trazem a palavra desgraçado. Sem graça. A graça não está mais sobre vocês. Vocês perderam a graça divina. O favor que não merecem, vocês não merecem mais mesmo, né? Não está mais sobre vocês. Pelo contrário, vocês merecem a ira de tão corrompidos que vocês estão. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja de Laodiceia. Né? E muitos, né, boa parte aí dos estudiosos relacionam essa igreja com a igreja atual. Né? É rica, não precisa de nada, né? Abre uma igreja em Miami. Né? Nós somos assim, né? Uma igreja rica. A igreja nunca teve tanta posse, né? Mas para quê? Né? Olha o que diz o verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. De novo, lembrando que Jesus era o mestre por excelência, né? E ele está dizendo aqui sobre comprar ouro refinado. Esse comprar ouro refinado é uma referência ao efeito purificador do sofrimento. Vocês vão ter que passar pelo processo, vocês vão ter que se arrepender, vocês vão ter que se converter, vocês vão ter que comprar vestes brancas de mim. E sabe por quê? Porque havia na cidade da Laodiceia uma lã preta brilhante, a famosa lã preta brilhante da época, era produzida em Laodiceia, né? Uma lã preta brilhante, coisa mais linda. Jesus está dizendo, isso aí é porcaria.
vocês precisam comprar de mim vestes brancas. Vocês precisam se purificar. Vocês precisam viver em santidade. É isso que Jesus está dizendo, né? E mais, porque vocês precisam tapar essa nudez, essa vergonha espiritual de vocês. E ele vai dizer, aconselho que compre colírio. Havia na cidade da Laodiceia, a melhor medicina oftalmológica da época estava em Laodiceia, né? Eles usavam cobre, zinco, sulfato de alumínio e várias ervas para um colírio que era fabricado na época. Jesus está dizendo, olha, isso aí não serve para nada. Aconselho que vocês comprem de mim o colírio para que vocês abram os olhos espirituais de vocês, né? É isso que Jesus está dizendo, para que vocês possam enxergar, porque vocês estão cegos. Jesus acusou eles no verso anterior, vocês estão cegos, vocês estão nus, acham que tudo tem, mas vocês não têm absolutamente nada. Mas o verso 19, a gente está quase encerrando, o verso 19 tem uma coisa muito linda, né? Mesmo sendo uma igreja desgraçada, derrotada espiritualmente, Jesus vai dizer o seguinte, verso 19, eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Jesus ama essa igreja. Mesmo sendo uma igreja orgulhosa, mesmo sendo uma igreja nefasta, mesmo sendo uma igreja hipócrita, mesmo sendo uma igreja corrompida, Laodiceia, Jesus está dizendo para ela, eu te repreendo e te disciplino, Laodiceia, porque eu te amo. Aleluia. Jesus ama a igreja. É a sua igreja. Ele morreu por ela. Ele está dizendo, portanto, Laodiceia, seja zeloso, te arrependa, né? O amor divino está aqui. O propósito divino de amor do Senhor por essa igreja derrotada é um processo de purificação, é um processo de conversão. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, né? E aqui, para mim, o auge da carta à igreja de Laodiceia está no verso de número 20, que é muito lindo, e eu me quebranto ao entender esse verso que diz o seguinte, Jesus vai dizer, Laodiceia, estou à porta e bato. Estou à porta, Laodiceia, e bato. Sabe por quê, Laodiceia? Vocês me tiraram de dentro de vocês. Os cultos, as tuas celebrações, eu não estou aí, Laodiceia. Vocês me enxotaram para fora. Eu não estou no meio de vocês, Laodiceia. Eu estou à porta e bato. Mas Jesus vai dizer o seguinte, se alguém aí dentro, Laodiceia, ouvir a minha voz e abrir a porta, nós teremos comunhão. Entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Naquela época, se alguém estava brigado, se alguém tinha alguma coisa contra alguém, eles faziam um convite, uma celebração, uma refeição como um caminho para a reconciliação. Jesus está dizendo, eu quero cear contigo, eu quero me reconciliar contigo, eu te amo. Se tem alguém aí dentro que ainda pode ouvir, abra a porta, eu estou aqui fora, eu quero cear contigo. Mesa é comunhão. O resultado disso é a mesa, é a comunhão, é o partir do pão. Aleluia. É a reconciliação que o Senhor estava clamando, implorando para que alguém ainda vivo espiritualmente lá dentro, né, com ainda um pouquinho digamos assim, de sensibilidade espiritual pudesse ouvir e atender o chamado de Jesus. Aleluia. E o verso 21, melhor dizendo, já vou jogar na tela aqui. O verso 21 vai dizer o seguinte, ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no meu trono. Olha só que coisa mais linda. O direito de sentar no trono. Vai além da promessa, e eu quero já encerrar,
lendo Mateus capítulo 19, verso 28, por que Jesus está dizendo de sentar no trono? Olha o que diz Mateus 19, 28, tá? Em verdade vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está dizendo, essa promessa vai muito além. Ela contempla o reino na terra. Porque olha o que vai dizer Apocalipse capítulo 20 e o verso 4. Né? Por que essa promessa para a igreja que se arrepende, que se reconcilia, é muito maior que a igreja, né, que a promessa do trono para os 12 apóstolos. Jesus vai dizer, na Apocalipse 20, versículo 4, vai dizer, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes, os mortos, não reviveram até que completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, a promessa que o Senhor está dizendo para essa igreja é muito maior que a promessa que ele fez para os seus 12. Ou seja, a igreja vai reinar com Cristo. Mas, para isso, ela tem que entender algo. O arrependimento. Sem arrependimento, não há vida com Deus. Sem arrependimento, não há avivamento. Sem arrependimento, não há intimidade. Sem arrependimento, não há como entrar nesse sobrenatural. E por último, para encerrar, né, Jesus vai dizer novamente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, Jesus chamando a atenção para que as igrejas, para que principalmente a igreja de Laodiceia, desse atenção a esse chamado do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que você, nessa noite, tenha aprendido um pouco sobre esse capítulo de número 13 do Apocalipse, né? E ele deve falar com a gente, ele fala, né? O Senhor fala com essa palavra. É impossível a gente ler esse capítulo, né? As 3 igrejas que nós vimos hoje, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, sem ser tocado pelo Espírito Santo, né? Sem ser compelido por ele. E eu espero, sim, a live vai ficar gravada. Marquem alguém no final aqui, alguém que não acompanha as nossas lives aqui, que você sabe que não está seguindo, que não conhece. Marque alguém para que ela possa conhecer essa palavra, tá? Capítulo 2, o capítulo 1 e a introdução de Apocalipse estão aqui. Basta, você que não assistiu os outros, entre no IGTV aqui, puxe pelas séries, vai ter lá Apocalipse verso a verso. Essa live estará gravada junto com as outras lives também. E no final, quando eu salvar aqui, marque alguém aqui para que essa pessoa possa aprender também da palavra. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz que excede todo entendimento. Amanhã, às 19 horas, nós temos o nosso culto online. Aqui no Rio Grande do Sul não podemos ainda fazer cultos presenciais, mas se você quiser participar de um momento de louvor, de oração por pedidos, por clamor, né? E também ouvir uma palavra ao seu coração, nos acompanhe amanhã às 19 horas, aqui também pelo Instagram. Amém? Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E até amanhã, se o Senhor Deus permitir. Tchau.